O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se, por favor. Nós temos então na liturgia de hoje, na primeira leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, um empenho de São Paulo de ensinar para aquele público que ele tinha diante de si, que não adiantava ficar apegado ao ministério antigo, ao ministério da letra, ao ministério que eles tinham, tinha sido passado de pai para filho, de geração em geração, etc. Mas que nosso Jesus Cristo trouxe uma aliança nova, que era superior, e era uma aliança não que dizia que tudo aquilo que veio anteriormente não valia nada, mas o que veio antes era apenas uma preparação para uma aliança mais perfeita que nosso Jesus Cristo fez com os homens, que Deus fez com os homens. Portanto, era necessário que as pessoas não ficassem apegadas à letra. Isso pode, aquilo não pode, isso pode, a tal ponto que isso se tornou uma constante, que, enfim, o próprio conjunto dos fariseus e aqueles que, enfim, foram tecendo essa e aquela lei, multiplicaram as leis a tal ponto que chegavam a 600 e tantas leis para serem, regras para serem cumpridas. E isso, claro, São Paulo vinha dizendo que o que nosso Jesus Cristo trouxe é muito superior a tudo isso. Entretanto, nosso Jesus Cristo, no Evangelho, vai falar algo importante, inclusive para aqueles que catequizam, para aqueles que, ensinam a doutrina católica. Nosso Jesus Cristo diz assim: Não penseis que vinha abolir a lei e os profetas. Nosso Jesus Cristo não veio anular tudo aquilo que estava anteriormente. Eu não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Aquilo que nosso Jesus Cristo veio trazendo é um cumprimento mais perfeito da lei do que aquilo que eles julgavam que era perfeito. Em resumo, nosso Jesus Cristo vai chamar a atenção de todos para o ponto principal da lei. Qual que é o ponto principal da lei? Fazer a vontade de Deus, certo? Multiplicaram-se as leis judaicas e, por incrível que pareça, alguns perderam a noção de 10 leis fundamentais que Deus colocou dentro da alma do homem, que são os 10 mandamentos. Cumpria-se centenas de leis práticas e esquecia-se 10 leis que Deus colocou no coração de todos. Hoje, essa lei ainda vigora e sempre vigorará até o fim, porque Deus colocou a lei dentro do nosso coração. Os 10 mandamentos. Que hoje, claro, nós caímos, parece que a sociedade caiu em outro extremo também, porque a lei de Deus também pouco se cumpre, mas as leis humanas, aí sim, multiplicam-se aos milhares. Aliás, não diga-se de passagem, quanto mais leis existem, é sinal de conduta não boa da sociedade. Isso, claro, não sou nenhum advogado, mas isso é a base do direito. Se tem que multiplicar muitas leis, é sinal de que
as pessoas têm que ver promulgado alguma lei para poder cumprir aquilo que é certo. Enquanto que se cumprisse 10 mandamentos perfeitamente, todas as outras coisas entrariam nos conformes. Bom, e agora chegamos numa encruzilhada da liturgia de hoje. O que eu faço então? Faço igual a São Paulo, que diz que a letra mata, então tem que deixar de lado, ou faço o que nosso Jesus Cristo disse? Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. E ainda acrescenta, portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, ou seja, a não cumprirem, será considerado menor no reino dos céus. E aqui um pequeno parênteses, né, para quem achar que nós não devemos fazer evangelização, nós não devemos catequizar, nós não devemos pregar o Evangelho de nosso Jesus Cristo, devemos deixar as pessoas seguirem seu próprio caminho sem que ninguém instrua. Nosso Jesus Cristo disse diferente. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Importância, então, de ensinar. Só que mais importante do que ensinar, está aqui, nosso Jesus Cristo diz primeiro, porém quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Seria infeliz o professor que tentasse ensinar uma matéria que ele mesmo, em matéria de moral, ele não pratica. E é muitas vezes o que a gente pode encontrar aqui, lá e acolá. As palavras existem, mas os exemplos não. É necessário praticar, e aquilo que nós praticamos e ensinamos, aí sim vai tocar no coração das pessoas. Foi o que fez brilhantemente o santo que nós comemoramos hoje, padroeiro do Brasil, São José de Anchieta. São José de Anchieta foi um homem que praticou e ensinou tudo aquilo que nosso Jesus Cristo queria que ele praticasse e ensinasse. É verdade, veio para o Brasil com um motivo humanamente, a gente poderia dizer curioso, né? Mas providencial, porque tudo aquilo que Deus faz na nossa vida é providencial. Veio para o Brasil por recomendação do superior dele para poder ver se ele se curava de uma enfermidade. Imagina só, em 1500 e alguma coisa, veio para o Brasil para poder se curar, porque tinha bons ares o Brasil. Está ótimo. Naquele fato estava a mão de Deus. Veio para o Brasil com 20 anos de idade. Novíssimo. Nem padre era o irmão José de Anchieta. E veio no navio cuidando da cozinha e das panelas. Porque, claro, era a função que ele devia exercer. Veio para o Brasil e começou o caminho heróico da santidade dele aqui. Tantos fatos que nós poderíamos contar da vida de São José de Anchieta, tantos fatos que só não vou fazer isso porque senão nós vamos alongar demais a nossa missa aqui e quem nos assiste vai perder a paciência. Mas São José de Anchieta, bom, conto alguns apenas. Quem vai visitar hoje no litoral do Espírito Santo, uma cidadezinha chamada Anchieta, que foi onde São José de Anchieta faleceu, passou os últimos anos da vida dele e faleceu lá. Tem uma praia ali próxima, me foge o nome dessa praia, mas que se deu um fato muito interessante. São José de Anchieta foi fazer uma pregação para os índios. Aliás, ele aprendeu o idioma dos índios aqui que estavam, os tupiniquins e tudo que tiver assim, em 6 meses ele conseguiu aprender. E não só aprendeu em 6 meses, mas ele conseguiu colocar por escrito. E ainda fez uma regra de ortografia para poder instruir os missionários que vinham depois. Bom, São José de Anchieta então foi fazer uma pregação, uma catequese, foi cumprir o que nosso Cristo está dizendo aqui. Quem praticar e ensinar, foi ensinar para aqueles índios que estavam ali, que precisavam do apoio do missionário. E São José de Anchieta começou a ensinar, aí daqui a pouco tinha um índio, coitado, enfermo, que nunca tinha andado. Ele tinha as pernas meio atrofiadas, ele andava com as mãos assim, se arrastando.
pela areia. E em certo momento, todos ouvindo São José de Anchieta atentamente, daqui a pouco São José de Anchieta olha para o canto e vê aquele índio, enfim, esparramado no chão ali, sentado, e ele fala assim: rapaz, você está ouvindo a pregação sentado? Fica de pé. E aí, claro, não conseguia ficar de pé, porque era paralítico. Aí São José de Anchieta viu que ele não conseguia, pegou o bastão dele, colocou assim: vai, segura aqui. O homem segurou no bastão e levantou na frente de todos os índios ali. Aí pronto, aí já foi fator de conversão para não sei quantos deles. Mas não era só esse tipo de fato que acontecia na vida de São José de Anchieta também. Ele, enfim, luxo de detalhes assim, de bem-querência da providência com o apostolado dele. Certa vez ele organizou uma peça de teatro para os portugueses e para os índios. Imagina só, né? Enfim, e tinha parte da peça que era em português e tinha parte da peça que era na língua dos índios. Só que acontece que quando ia começar a peça teatral, coisas que, enfim, não são tão difíceis de ocorrer, fechou o tempo, fica aquela nuvem escura e começaram os pingos, pareciam umas bombas assim, né? E o público inteiro que estava ali começou a se levantar para ir embora. Aí São José de Anchieta diz assim: não, fica todo mundo sentado, que só vai chover depois que acabar a peça de teatro. E todo mundo em consideração ao missionário José de Anchieta, sentou-se lá e ficou, só que acontece que ficou o céu escuro 3 horas, sem cair um pingo de água. E todo mundo aos prantos, assim, de contentamento pela peça teatral. Depois que terminou, todo mundo foi embora, verdadeira tempestade. Porque a providência, ela tinha sofreguidão, quase que dizendo assim, de atender aquilo que São José de Anchieta desejava. Só que aí nós não vamos contar só milagres aqui de São José de Anchieta nessa linha, mas para dizer o seguinte: por que Deus operava tantas maravilhas por meio dele? É que, na verdade, ele praticava aquilo que ele ensinava. Ele ficou refém dos tamoios aí, se não me engano, ficou refém voluntário 3 meses. 3 meses, sozinho, no meio daquele povo que ainda precisava de conhecer os rudimentos da moral, certo? E ele 3 meses sozinho, ele fez uma promessa a Nossa Senhora, que se ela concedesse a ele a graça de nunca pecar, que ele ia fazer uma obra em louvor dela, Santíssima Virgem. E esses 3 meses eles ficavam ali, escrevendo na praia, vários poemas em louvor da Santíssima Virgem, ia decorando tudo, ia escrevendo, decorando, e Nossa Senhora concedeu a ele a graça de nunca cair, nunca pecar. E isso foi tão forte que os próprios índios que estavam com ele de refém começaram a se converter porque viam naquele homem uma virtude incomum, uma virtude angélica, e começaram a se aproximar para ouvir aquilo que ele tinha para dizer. Ele começou a catequizar aqueles índios, batizou vários deles, sendo cativo, estando refém. Como é que ele conseguia isso? É porque ele fazia o que nosso Jesus Cristo mandou. Ele praticava. Ele cumpria a lei inteira. E aí sim, aquilo que ele falava convertia. É a síntese e a aplicação da liturgia de hoje. Como é que a gente vai pegar a letra e o espírito? É o seguinte: a letra tem que ser praticada com o espírito, tem que ser praticada com santidade. A lei deve ser cumprida com virtude, e aí tudo aquilo que nós fizermos terá a bênção de Deus. Se nós não praticarmos, pouco a pouco, aquilo que nós dizemos vai cair no vazio. E vai acabar que aquilo que nós ensinamos, nós vamos deixar de ensinar. Porque se nós não praticamos, nós não vemos os frutos do nosso apostolado. Se nós não vemos o fruto do nosso apostolado, nós desanimamos do apostolado que deveríamos fazer. E aí nós chegamos na situação, às vezes, crítica da nossa época contemporânea, das pessoas que não praticam e nem ensinam. Não praticam e nem ensinam.
mas nós devemos sempre guardar isso no coração. Sempre a Igreja Católica terá a prática da lei e o ensino da lei em almas que se entregam inteiramente àquilo que nosso Jesus Cristo deseja. Almas que serão movidas por Deus, certamente, assim como foi São José de Anchieta. E é o que nós vamos pedir nessa missa de hoje, que esse ensino da lei, esse ensino de nosso Jesus Cristo, com a prática dos mandamentos, possa brilhar na terra inteira e todos aqueles que recebem essa maravilha da graça de Deus possam também ser outros exemplos na sociedade em que vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.